Fala, gastrolovers! Estamos aqui em mais um episódio. Hoje vamos conversar sobre enteropatia crônica e as atualizações do novo consenso que saiu em 2026 agora. Yes. Finalmente saiu! A gente tava esperando isso feito final de Copa do Mundo, né? Tava, gente, vai sair. O bagulho não saía. Enrolou nós aí durante um ano. Desde junho, né, que eu fui pra que vim, eles estavam prometendo e a gente... Inclusive, no episódio que a gente fez de enteropatia crônica, a gente tava, será que vai ter? Pois é, eles prometeram pro final do ano passado e aí a gente ficou, vai sair. A galera no Instagram pedindo e eu assim, gente, não sou eu que libero, tá? Eu já tinha liberado, mas não sou eu. Vai sair, gente. Cadê? Eu quero o link. Eu falei assim, a hora que tiver, eu juro que eu te dou. Mas não saía nem por um decreto esse negócio. E foi riscado totalmente do mapa o nome doença inflamatória intestinal. Graças a Deus, né? Finalmente. O legal, assim, o que a gente tava comentando, né, entre a gente aqui, quando ainda tava em off. Nos bastidores? Nos bastidores. É que, assim, não tem muita novidade, né? Assim, a gente leu e tal e falou assim, legal. Mas, tipo, ficou aquela nenhuma novidade. Mas é porque, na verdade, assim, os guidelines, os consensos, eles não são algo para trazer, né, um negócio totalmente novo de você falar, meu Deus, isso mudou tudo. Não, eu acho que a ideia do consenso é traçar uma regra, uma lei para você seguir. Então, de fato, não tem nada novo. A gente já falou, na verdade, a maior parte das coisas a gente até comentou no outro, mas agora é lei. Agora, se você não segue o guideline, você vai ser processado. Ou melhor, se você for processado, você vai perder. Então, eu acho que consensos, eles servem para isso, para traçar regras, traçar, tipo, o que fazer e o que não fazer, para se alguma coisa acontecer, você tá respaldado pela ciência, né? Sim, importante, né? Para quem não conhece, o que é um consenso? Vocês lembram? Eu sei que a galera se reúne lá nos Estados Unidos. Acho que hoje não mais presencialmente, porque eu acho que eles fizeram 1 milhão de reuniões, então deve ter sido difícil juntar juntar esses todo Beatles mundo, aí, porque uma galera muito topzera. Mas sim. E pegam vários estudos, e aí eles decidem um norte do que a gente vai fazer, onde tem mais evidência de que dá certo. É isso. Eles juntam tudo que já foi publicado até hoje, tanto na medicina humana quanto na medicina veterinária. E dão opinião pessoal também, né? Porque tem algumas coisas que eles falam, pouca evidência. Aí, digamos que nós três aqui a gente vai fazer um consenso do GastroCast. No consenso do GastroCast a gente vai decidir que sempre vai ter um convidado. Ou sempre a gente tem que vir vestindo preto. Aí a Camila fala, não concordo. Aí a Bia fala, não, eu acho que sim. Aí eu sou a que vai dar a palavra final. Então, às vezes, vai ter um consenso entre nós três, tipo, as três falaram que tem que sempre ter. Ou não, aí eles colocam, tipo, 80% de concordância, 100% de concordância, 75% de concordância. E embaixo, o grau de evidência. Tipo, grau de evidência fraco, grau de evidência alto, grau de evidência não sei o quê. Que isso fica na sigla, umas siglas que aparecem no final, né? Que eu fui ter que pesquisar várias vezes. Eu, tipo, que isso, gente? Estão pesquisando. QOR, matei na frente. Vocês sabem, né? Eu não sabia. Tipo aqui, ó. Tá. Se vocês forem... Passa aí, meninas. Agora, na tela tá pra vocês o consenso. Quem quiser, aponta a câmera aí pro QR Code no celular, ou sei lá, se vira. Baixa aí, sejam felizes, tá aí o guideline. E todas as siglas estão bem no comecinho dele, um pouquinho mais abaixo dessa imagem, então todas as siglas. Então, se ficar na dúvida de alguma coisa, corre lá, que dá pra gente ver o que significa. Não faça como nós, que ficamos, caraca, que eu erre? Que a gente quebrando a cabeça. Então, eu acho que vale a gente comentar isso, né, que mudou o nome, então não é mais doença inflamatória intestinal mesmo, a sigla, ó, o resultado é mais de... crônica agora, né?
De sair da medicina humana, né? Quem aí tem doença de Crohn, retocolite, sabe que é uma doença mais grave. E spoiler, pro fim não, né? Já no comecinho a gente vai falar bastante sobre dieta, mas um dos motivos de ter mudado de nome, de não ser mais doença inflamatória, é que a maioria dos cães melhora com dieta. E imagina, na medicina humana, na doença inflamatória intestinal... 65% a 89%, é isso? É muita Nossa, gente, é muita né? coisa. É muita coisa, cara. Isso é ótimo, né? Assim, por um lado, é maravilhoso para quem é veterinário, porque, tipo, os seus pacientes não vão precisar ficar com imunossupressor, eles vão melhorar só com dieta. Mas, por outro lado, os tutores ainda são inseguros, né? Ainda querem fazer endoscopia de todo mundo, ainda querem um laudo, o que meu cachorro tem, né? Tipo, precisa ter aquilo no papel. Sim. E, cara, não precisa nada no papel, não precisa de laudo. É aquela coisa que a gente conversou, né? A gente explicando pro tutor que se o paciente responder aquela dieta, não vai precisar entrar com corticoide, com imunossupressor, fazendo ele entender, eles ficam mais, assim, pacientes em esperar, né? A gente trocar as dietas. Porque no consenso fala da gente trocar em até 3 dietas, né? Diferentes. Sim. Então, é bem importante essa parte da gente explicar pro tutor do princípio ao fim o que vai acontecer ali e, né, a gente estudando. Eu acho que isso foi uma das coisas, Ká, que mudou, né, com o consenso. Pra quem não tava, tipo, recebendo e lendo cada artigo e, tipo, mudando a sua rotina e tal com cada artigo, ou, enfim, não tava ciente do que eles já estavam falando lá atrás, né, no Akvin e tudo mais... isso mudou, porque antes, os gastros mesmo... tá com vômito e diarreia crônicos? Vai pra endoscopia, colono, biópsia, tananã, e vamos entrar com remédio, budesonida e tal, né? Claro que isso variando de gastro pra gastro, de equipe pra equipe, mas a galera tava fazendo isso e, tipo, até que se saia um guideline, cada um faz o que quiser, né? Loucura total, vamos fazer biópsia e é isso. E a gente, na nossa equipe, e consequentemente, para quem tinha aula com a gente já estava mudando isso, já tinha um tempo, né? Sim. Mas ainda tinha muita gente aí fazendo esse rolê de, tipo, vamos fazer biópsia de todo mundo. E agora, meus amores? Agora tem lei. Escreveu, não leu, o pau comeu. É lei. Então, assim, você pode fazer biópsia de todo mundo? Pode. Né? Mas assim, não é o que tá aqui, não é o que tá recomendado. O recomendado agora é a gente fazer, no mínimo, 3 dietas diferentes antes de ir pra biópsia e, consequentemente, antes de ir pra medicação. Porque acho que o negócio não é a biópsia. Quer fazer biópsia? Faz a biópsia. Mas o laudo não vai vir escrito. Ele vai melhorar com a dieta com fibra. Ele vai melhorar com comida caseira. Ou ele vai melhorar com ração hidrolisada. Não vai vir escrito. A dieta é um diagnóstico. A dieta é um diagnóstico, Bia, é exatamente isso. Então, o tutor, quando ele vem pra mim, muitas vezes ele já vem com a biópsia. Aí, tipo, ok, paciência. Mas se ele não vem com a biópsia e ele vem ensandecido, querendo fazer biópsia, eu falo, na biópsia não vai vir escrito o que seu cachorro vai ficar bem. A gente pode fazer? Pode. Se quer gastar X dinheiros e fazer, anestesiar? Vambora, vamos fazer. Eu não brigo, mas eu explico. Se vier uma inflamação, tipo, como todas as outras, isso não quer dizer nada. Será que você quer realmente, tipo, anestesiar seu cachorro e biopsiar ele à toa? Aí eles já recuam, falam, não, peraí, vamos com calma, né, e tal. Aí eles já dão aquela, tá bom, vamos fazer o que você tá mandando, que parece que é o caminho mais sensato mesmo. Mas muitos já chegam pra mim com laudo na mão. E aí, cara, quando eles chegam com laudo na mão... E você entra com dieta e ele melhora. Sim, e muitas vezes eles chegam cansados já, né? Meu Deus, já fiz de tudo, não melhora. E você entra com uma dieta. Nossa, eles ficam com uma cara. Sim. Cara. É muito bom, né? Mas, enfim, eu acho que uma coisa que eu também achei diferentinho, meninas... Eu não sei se vocês se ligaram nisso, mas logo no comecinho, página 3, eles falam das causas. Que, assim, ninguém sabe, né? Porque é muito comum... Por que eu quero falar disso aqui? Porque é muito comum o tutor chegar pra você e falar... Ai, doutora, mas por que o meu cachorro tá com isso, né? Por que o meu cachorro tem
essa doença? Por que ele tá vomitando tanto? Foi alguma coisa que eu fiz? Foi algum remédio que ele tomou? Tem muito tutor falando, tipo, chega pra gente falando, tudo começou depois da castração. Tudo começou quando eu mudei a dieta dele de tal pra tal. E, na verdade, tipo assim, ele mudou de 2 normais, assim, de normal pra normal. Só mudou a marca. Não foi isso. Foi coincidência. A maioria, a gente tem que falar, foi coincidência. E aí, ele fala de 4 causas que são, tipo, fatores que não são causas, mas a gente sabe que estão envolvidos no momento do surgimento daquela doença. E aí eu anotei aqui. A relação da imunidade do hospedeiro, então da imunidade daquele cachorro, com susceptibilidade genética. Então, em alguns casos, uma raça predisposta, mas outras vezes vira-latão mesmo, uma susceptibilidade genética daquele bicho, tá? Relacionado com a microbiota dele e os fatores ambientais. Então tá, ok, pode ter um fator ambiental e tal, mas tem que ter, tipo, um envolvimento ali daqueles 4. Né? É multifatorial, né? Então, o que a gente fala pro tutor não é uma causa só. Sim. São várias. É claro que se você tem um Yorkshire, você tá pedindo... entrou na fila 5 vezes pra ele ter vômito crônico. Se você tem um Shih Tzu, você entrou 8 vezes na fila pra ele ter uma doença inflamatória. Se você tem um Maltês, cuidado, ele vai ter linfoexectasia. Mas assim, o vira-lata vai ter, o Schnauzer vai ter algumas raças mais predispostas, outras 0 predispostas, mas... não tem nada a ver, ele é cachorro, né? Então, eu achei isso aqui bem interessante. Não sei se vocês se ligaram nisso, se prenderam a isso aí. E o consenso fala também de pacientes mais jovens, né? Que respondem mais à dieta, né? Exato. Isso é da hora também. Porque, ok, o cachorro mais jovem, maior a chance dele responder à dieta, mas ele também fala... que, tipo, animais acima de 10 anos podem muito bem responder a dieta também. Sim. Que já tem artigo mostrando isso. Falando, tipo, cachorros velhos respondendo a dieta hidrolisada. Então, antes a gente falava, é velho? Não vai responder a dieta, nem tenta. Vai pra biópsia. Agora a gente já sabe que responde sim. E hoje em dia a gente já mudou isso. E o guideline fala, tipo, idade não é doença, né? Idade não é documento. Faça dieta, porque... pode melhorar. Então, eu acho que o que mais me marcou nesse consenso aí foi a história das dietas. Porque ele fala isso tanto no diagnóstico quanto no tratamento lá atrás, né? Eles citam o tempo todo que dieta você tem que testar mesmo, que é primordial. Como a gente falou, 65% a 89% é muita coisa. Então, a gente consegue resolver bastante casos, né? Com a dieta. E eu achei legal também, desculpa, Ká, te interromper, mas eu achei legal também que ele fala assim, você vai entrar com a dieta e tal, aí não funcionou, o ideal é tentar pelo menos umas 3 se o cachorro estiver comendo, não tiver hiporético e nem anorético, tá, beleza. E aí, se não funcionar, você vai pra biópsia, o que você tiver que fazer da sua vida. Até aí, tudo bem. Mas aí ele comenta pra gente manter a dieta que mais fez efeito. Pô, isso é muito maneiro. Porque, modéstia à parte, eu descobri isso sozinha, lá em casa. Eu não sei se eu já falei isso pra vocês, mas eu tenho 3 gatos. Sim, você comentou. Hoje em dia, os 3 têm enteropatia crônica. Tinha que ser da gastro mesmo. É a Mari que cuida deles, tá? Eu 0 cuido. Tipo, um deles vomita, eu mando um WhatsApp pra Mari. Mari, o John vomitou. Aí, tipo, o que eu faço? Eu não sei, eu sou arquiteta. Lá em casa, eu sou, tipo, 0 gasto. Mas a história era, os 3 comem hipoalergênica, né? Depois eles foram pra gastro hydrolyzed. É gato, eu sei que não é o tema de agora, mas eu vou chegar lá. Vem comigo. Então, eles comem hipo desde sempre e tal. E o que eu percebia é que, tipo, o meu raciocínio era, se eles comem hipoalergênica e tem que tomar corticoide, a hipoalergênica é desnecessária. Certo? Então, de vez em quando, eu dava umas biscoitadas. Eu dava um churro, dava, né, tipo um true, alguma coisa assim. E quando eu dava coisas que não são hipo, com frango, eu trago muito de viagem latinha, sachê, de fora. Eu achava que eu tava abafando. E aí, eles começavam a vomitar. Muito. Então, o que eu via? Que quando eles saíam da dieta hipo, mesmo tomando remédio, eles vomitavam, eles tinham sintoma. E se eles mantivessem na dieta hipo, com o remédio naquela dose, eles não vomitavam. Então, eu via que se eu quisesse dar alguma coisa fora da dieta hipo, eu tinha que aumentar a dose do remédio.
E é isso que o guideline fala. Ok, o guideline é só pra cachorro, eu não tô ficando louca. Mas eu via isso em casa com os meus gatos. Então, eu acho que isso a gente passa pro tutor e fala, é melhor você manter, né? Mantém aí essa ração, não vai, tipo, alterar, porque você vai precisar de mais remédio naquele momento ali que você fugir da dieta. Você fugir da dieta. Então, isso eu achei bem legal eles falarem. Que o intuito é diminuir mesmo a quantidade de remédio, né? Por isso que a gente foca muito na dieta. Sim. Às vezes precisa, de fato, do corticoide ou de algum imunossupressor, mas numa dose bem mais baixa. Você mantendo a dieta ali que mais funcionou, né? E não necessariamente é a última que você testou. Sim. Porque ele fala 3 dietas no mínimo. Mas assim, eu tenho pacientes caninos que eu testei 6 dietas. Porque o tutor topou, tipo, o cachorro tava bem, não tinha nenhum sinal de... Porque assim, também isso é uma coisa relevante. Você não vai pegar aquele cachorro que tá pele e osso, sem comer, ou sei lá, com tubo esofágico porque não come, perda de estratificação parietal em todos os ultrassom, gritando, tenho linfoma e... vamos pra uma hidrolisada. Não, Que é o que eles mostram naquela imagem confusa, né? Essa, né? Exatamente. Essa imagem é bem confusa mesmo, eu concordo, Bia, ela é zoada. Mas, assim, depois que quando eu olhei ela, eu falei... não vou nem querer entender. Mas quando você termina de ler o guideline e volta pra ela, ela faz um pouco mais de sentido. Nossa, mas aí tem lado rosa, lado amarelo, aí você tem que saber qual... não. Onde você tá, né? Ela é meio confusa. Mas, basicamente, o que ela diz é isso. Você fazer lá em cima, né? A gente pegar o histórico, o que ele já tomou de remédio, examinar e tal. Aí você vai ali pro branquinho, né? Testes de rotina, então... Lembra que a gente falou lá no outro episódio que você tem que fazer hemograma, função renal, ALT, FA, albumina em todo mundo, parasitológico. Se o bicho tiver albumina baixa, ele comenta várias vezes de fazer o PC. Descartar doenças metabólicas, hipoadreno, por exemplo, que é importante. E é isso que ele vai fazendo ali nos primeiros. E aí ele fala, se ele não tem perda de peso, não tá hiporético, não tá mal, testa dieta. E aí vai, dieta 1, dieta 2, dieta 3. E quanto tempo, Ana, cada dieta? Eles falam? Boa pergunta. Eles falam no mínimo 15 dias. Eu sou exagerada. E eu sou time Ricardo e time Fábio. Aliás, vai ser um dos que a gente vai chamar aqui. A gente vai chamar Ricardo e vai chamar Fábio para conversar com a gente também aqui. Mas a gente faz 30. Não tem nada na literatura que diga que 15 dias já é o suficiente. Então, o nível de evidência é baixo em relação a isso. Então, você pode fazer mais tempo. E talvez mais tempo eles respondam mais, né? Então, a gente faz 30 lá no hospital. Mas... O guideline fala no mínimo 15, tá? E aí você troca de dieta e ele fala no mínimo 3, mas você pode fazer quantas quiser se o tutor topar ou o cachorro estiver comendo, tá? Isso é legal. Que é o que ele fala ali, 1, 2, 3, e aí vai pra endoscopia com histopatológico, biópsia, ou láparo até, né? Dependendo do caso, né? Acho que tem que individualizar muito o caso. Ele fala também de cobalamina, folato, TLI, se for necessário. Ultrassom, porque ele fala ultrassom se for necessário, porque lá nos Estados Unidos custa $600 um ultrassom. Então, tipo, cara, você tem que pedir um empréstimo no banco pra fazer um ultrassom, né? Então... Isso da cobalamina é importante também, que eles citam no artigo, né? No consenso, que esses pacientes que têm enteropatia crônica, muitas vezes têm a cobalamina baixa. Né? Eles falam da cobalamina como um biomarcador, né? Isso, um de biomarcador severidade. muito importante. Eu gosto. O folato, eu sinceramente não faço mais. Sim. Eu acho ele meio que perda de tempo e dinheiro, porque antes a gente fazia folato pra ver se era desbiose. Porque aí dava cobalamina baixa e folato alto. Mas hoje a gente tem o painel e o índice de desbiose, então eu falo, pra que eu vou fazer o folato? Eu não faço, não. Eles citam o TLI também. É que eu acho que assim, tem gente que faz 1 milhão de exames, né? Sim. Aí o cara chega com a pasta. Tem que ter fundamento naquele exame que você tá pedindo, né? E o TLI é pra quê, né? O TLI é pra ver IPE. Se o cachorro não tem nem diarreia, ou se ele tem diarreia, mas não é uma diarreia clássica de IPE, eu acho que não faz o menor sentido você fazer TLI. Sim. Eu não faria. E você tinha comentado também naqueles casos de felinos, né? Que muitas vezes o paciente que tem enteropatia crônica, ele pode ter IPE.
Aí é diferente. Porque o gato com IPE, o desgraçado não faz diarreia. Exato. Gato sendo gato. Gato sendo gato. Então, ele pode ter só perda de peso, comendo normal, às vezes ele nem tá polifágico, e isso ser IPE. Só que aí você tem um problema dobrado, tá? Porque você sabe quanto custa um TL de gato? Então é muito... Quase R$10.000, não é? É caríssimo. Os 2 pau. Então você tem que estar com... Sim, muita certeza que é. Ou certeza ou muita dúvida, assim. Tipo, cara, eu preciso desse exame. Então, às vezes, no gato, a gente até suplementa a pancreatina antes e tal, pra ver se funciona. Porque quando você suplementa a pancreatina, não altera o exame. Porque o exame é espécie específico, então a pancreatina, como é suína, ela não vai subir o TLI. Então, tipo, suplementa, faz aí o que você tem que fazer e aí, tipo, vê, melhorou um pouquinho? Ai, tá, vai. Porque, queira ou não, tipo, o assunto nem é esse, a gente tá viajando, mas queira ou não... Mas é legal, eu acho maneiro. Queira ou não, tipo, é uma suplementação que você tem que fazer pro resto da vida, né? Sim. Então, tipo, é legal você ter certeza, né? Então, mas aí é um fator a mais pra você convencer o tutor. O de cachorro nem é caro, então ok fazer. Sim. Mas, tipo, será? Quando eu vi a primeira vez o preço, eu falei, meu Deus. Eu acho que eu só fiz 2 vezes em gato na vida. Uma eu acertei, outra eu errei. Não era. Aí eu, droga! Mas tudo bem, pelo menos a gente testou, né? Ele fala isso, então, dos exames e tal. Quantos % cada um tem o quê? Fala de vitamina D e tal. Whatever. Tipo, nada de novo, nada de muito... diferente do que a gente faz. Mas aí ele fala sobre a dieta, e aí fala como que faz as dietas, 15 dias cada uma, e dieta, que dieta, né? Isso eu acho que é legal a gente comentar também. Porque antes a gente achava que era só dieta hipoalergênica, né? Ou comida caseira, ou ração. Mas aí ele é bem específico em relação a isso. Existem vários tipos de possibilidades. Então, autodigestibilidade... proteína hidrolisada. Ele comenta sobre a proteína Inédita, né? inédita na comida caseira e a proteína elemental, que a gente estava conversando também em off aqui. O que é a dieta elemental? Pra quem não tá acostumado a ir nos congressos lá fora, não dá pra saber mesmo, né? E ele não explica o desgraçado, tipo, fala o que é elemental, né? Só joga, né? Só joga, a proteína elemental. É uma ração, da Purina essa ração, que eu saiba, só tem essa marca e essa dieta com proteína elemental. Que eu saiba. Pode ser que eu esteja errada. Se eu estiver errado, comenta aí no vídeo e fala com a gente pra me corrigir. Mas que eu saiba, é uma ração da Purina que é EL, de elemental, onde a proteína ela é tão hidrolisada que eles falam que ela tá, tipo, no formato elemental. Então, ela é, tipo... aminoácido, assim, muito pequena. Então, a chance do animal reagir é menor. Mas que eu saiba, só tem uma marca, que é a Purina, e só tem lá fora, não tem aqui. O que a gente chega mais perto é a analergênica. A analergênica da Royal, ela tem um grau de hidrólise 10 vezes maior do que da própria hipoalergênica da própria empresa. E é uma fonte proteica diferente, que é de pena de aves. Então, eu acho que o mais perto que a gente chega do elemental é a analergênica, tá? Mas não sei se já dá pra considerar ela elemental, tá? Não sei, a gente precisaria checar isso com a Royal. Mas esse é a questão. E aí a gente tem outras fontes, né? Que é enriquecimento de fibra, low fat, só a gastrointestinal, né? E aí ele joga, assim, que tem todas essas opções e você tem que testar 3. Mas ele não te dá uma regra. Ele não fala qual que você vai primeiro, qual que você vai depois. Sim. Comida caseira é uma opção também, com proteína inédita, mas com poucos ingredientes. Então, não é pra você fazer uma caseira daquelas que vem pronta. Porque tem tudo ali dentro. Já tem suplemento, tem legumes, tem um monte de coisa. Não dá pra você triar um bicho com isso, né? Assim, não é a melhor opção. Então, geralmente, os nutrólogos que eu conheço e as aulas que a gente assiste deles, eles falam para você fazer uma fonte proteica pouco usual, que eles não usam aqui no Brasil, por causa que eu saiba também, pode ser que eu esteja errada, mas eles não usam desde o Bruneto, né? O Bruneto falava, para quem não sabe, o Bruneto era um nutrólogo que faleceu há pouco tempo e ele era uma das referências, né, no Brasil de nutrição, e ele falava da proteína pouco usual e não proteína inédita. Porque, às vezes, aquele animal já tinha comido essa proteína, então ela não era inédita, por definição, mas era uma proteína que não era rotina para aquele bicho. Então, fun fact.
Para gatos, peixe não é proteína inédita e nem proteína pouco usual. Porque todas as rações têm peixe. Então, o cara que vai comer comida caseira felino, né? Ele não adianta você fazer de peixe. Eu descobri isso recente, porque eu nunca fiz comida caseira para um gato. Um paciente meu tá com comida caseira. E aí a Nutri falou, então, amiga, peixe não e tal. Faz todo sentido. E aí ele tá com suíno, se eu não me engano, que para eles não é usual. Então, essa é uma questão legal. Mas pro cão, eu curto peixe. Eu não tenho uma boa resposta com suíno. No cão. Eles não melhoram em nada, assim. Tipo, eu recebo muito bicho que já vem comendo e não tá funcionando. E muito bicho que vai pro suíno e não funciona. Muitos, assim, muitos. É mais o peixe. Eu uso mais peixe. Ou as malucas, né? Coelho, rã, avestruz. Lá fora tem ração com carne de avestruz. Ah, eu já vi. E tem ração com proteína de inseto também, né? Aqui no Brasil a gente tem uma da Rios, que é com proteína de inseto já, mas não é hipoalergênica, então ela não serve como triagem. Não. Também não. Nunca usei. Porque ela não é como triagem, né, Cá? Ela tem glúten, ela tem, tipo, outros componentes na dieta que podem fazer o cachorro reagir. Seria top se eles fizessem uma hidrolisada com proteína de inseto. Ou não hidrolisada, mas hipoalergênica com proteína de inseto. Aí ia ser legal. Porque aí não ia ter os outros componentes que podem ser alergênicos. E aí ela serve como terapia. Mas acho que é isso. E aí, assim, eu montei na minha cabeça, um protocolo interno meu que tem funcionado. Assim, não tá escrito aqui. É fonte minha cabeça. Então, o que eu faço? Eu primeiro entro com uma hidrolisada. Não funcionou. Eu troco para outra marca de hidrolisada. Porque não responder a uma hidrolisada não significa que ele não vai responder a nenhuma. Isso era algo que a gente fazia lá atrás. Era assim, tipo, a gente entrava com a proteína hidrolisada, não melhorou, vai para biópsia. E aí, detalhe, fazendo desse jeito, 65% respondia a dieta, com uma proteína. Então, porque às vezes responde a outra marca, né? E aí a gente já consegue fechar. Por isso que aumentou para 90%, né? Então, hoje em dia, a gente sabe que 89% melhora. Por isso que você tenta uma marca, não melhora, vai para outra, não melhora, vai para outra. E aí, às vezes, tipo, beleza, funcionou. E aí, tipo, não funcionou nenhuma das três, volta para que fez mais efeito e fica. A gente já fala sobre isso. Mas antes eu queria falar que aí eu testo uma hidrolisada, não funcionou a segunda hidrolisada. E aí, na terceira opção, se for vômito... Não, se for vômito, eu fico numa terceira hidrolisada ou numa analergênica e tal. Eu mantenho. Mas se for colite, eu vou pra fibra. Aí vai pra... Mas assim, que assim, tem as gastrointestinais, ponto, sem sobrenome. E tem as gastrointestinais com sobrenome. Sim. Então, a enriquecida com fibra, que é a high fiber, ou a Biome, tem a low fat, aí são as outras gastrointestinais. Hoje em dia, a gente já tem a low fat, a gente falou disso no podcast de Linfanjack, que tem as low fat hidrolisadas, que são as melhores opções, mas tem a low fat não hidrolisada também, que também tem várias marcas. Tem Royal, tem Fórmula Natural, tem Rios. Se eu não me engano, são as 3 low fat não hidrolisada. Então, eu vou para essa terceira opção quando não funciona com 2 hidrolisadas. Mas se é vômito, não faz sentido entrar com fibra. Sim, é mais diarreia, né? Porque a fibra piora a digestibilidade. Então, você tem que pôr muito na balança aí. Então, se o cachorro tem, tipo, vômito de conteúdo alimentar 4, 5, 6, 10 horas depois que ele comeu, você entra com a fibra, vai piorar. Vai piorar porque a comida fica paradinha ali. Sim. E aí, a gente estava conversando também que esses pacientes muitas vezes não respondem tão bem à gastro, né? A porcentagem é menor do que a hidrolisada, por exemplo. Exato. Por isso que eu sempre vou com ela primeiro. Então, a maior probabilidade é dele responder ou com uma caseira com proteína pouco usual ou com uma hidrolisada. Por isso que eu sempre vou pra elas primeiro. É legal você fazer esse passo a passo pro pessoal entender, né? Mas assim, eu que criei. Se você quiser fazer o contrário e testar fibra primeiro, tudo bem também. Zero errado. É que mesmo a colite, ela responde muito bem a hidrolisada. Muito. E dá pra você pôr fibra em cima, né? Ótimo. Então, dá pra você pôr o pozinho ali do Metamucil, do Fiber Active e tal. Fiber Active é muito bom, também curto. Patrocina Patrocina nós. Só que é difícil de achar, né?
responsáveis, eu já ia falar tutores. Os responsáveis falam que é muito difícil de encontrar, né? Mas a gente sempre precisa. A distribuição é pequena ainda, mas vai aumentando. Vai aumentar. Na internet. Procura. Dá pra procurar online e você acha. E aí, tudo bem, vamos... Antes de sair de dieta, eu ia sair... A gente provavelmente vai voltar, gente, foi mal. Mas assim, antes de sair de dieta, ele comenta também... Aí, mais pra frente lá, né, ele vai falar do tratamento e tal. Ele volta a falar de dieta e aí ele fala pra gente manter o paciente na dieta que mais fez efeito. Então, isso eu acho que é bem importante, pelo motivo que eu falei pra vocês, de precisar de menos remédio. Mas aí ele também fala sobre trials, né? Tipo, tentativas de tratamento terapêuticas com pré-biótico, probiótico, simbiótico e o transplante fecal. E aí, assim, é da hora. Ele fala que, tipo, ok, tentar, tem artigos e tal, mas, assim, nível de... Sim, ainda é evidência abaixo ainda, né? Sim. Então, mesmo o transplante fecal... que, tipo, eu amo, né? Eu faço pra caramba, a gente tem um serviço de transplante e tal, eu sou suspeita, mas eu sei que tem pouco artigo ainda. Tem pouco artigo, alguns são artigos ruins, que você fala, não, meu filho, como é que aceitaram isso? Como é que aceitaram isso? Provavelmente aceitaram só porque os caras que estão publicando são top, né? Porque você fala, cara, que artigo ruim! Mas... tem que aumentar a publicação. Tipo, a gente lá no hospital chega a fazer 40, 50 transplantes no mês. Isso que eu ia comentar. Você que tá na rotina, trabalhando com transplante, você vê uma boa mudança e um bom tratamento ali fazendo, né? Com transplante fecal. Vejo. Mesmo não tendo muitos estudos ainda, a gente vê na rotina, que é o que é mais importante, né? Claro que a gente vai ter estudos mais pra frente, mas a gente vê uma eficácia ótima. Eu acho que, assim, falando de estudo e falando de veterinária... A veterinária é um lixo publicando. Isso é real. Vamos admitir isso aqui. Você vai comparar na medicina humana, os caras são, tipo... tem como comparar. Mega sistemáticos. Publicam, tipo, você espirra, o cara publica. E eles só usam coisas que são altamente comprovadas cientificamente. Graças a Deus, né, gente? Mas, enfim. Isso é um fato. E a gente não publica as coisas. Então, é claro, eu não posso virar e falar isso em aula ou, né? Não, faz, porque eu, Ana, sei que funciona. O nível de evidência, a gente tem níveis de evidência, né? A gente tem o nível de evidência, opinião do especialista, que é tipo um nada, 0. E aí, o nível de evidência, tipo, relato de caso. Aí, aumenta para o nível de evidência, publicações com... N's maiores e tal, e aí vai aumentando para revisão, sistemática, duplo cego, grupo controle, aí o nível de evidência vai aumentando. Então, eu tenho plena noção de que o nível de evidência que a Ana tá falando é 0. Tipo, ninguém precisa me ouvir. Mas a gente realmente faz muito, seguindo os guidelines, já tem guideline para transplante, tudo, a gente não faz nada da nossa cabeça. E a gente vê funcionando bastante. Claro que não é 100%. Sim. Longe disso. É uma tentativa para você avaliar uma melhora. Né? E é uma terapia adjuvante. Então, este guideline aqui fala, e o guideline de transplante também, que o transplante fecal é uma terapia adjuvante. Então, ela entra junto com dieta, entra junto com remédio, entra junto com suporte, com todo o resto. Não é tipo, joga tudo pro alto e faz transplante porque o cara salva tudo. Não. Sim, é um complemento. Mas eu deveria publicar os dados. A gente tá atrás disso, de querer publicar, porque realmente a gente vê uma ótima resposta. São poucos os pacientes que não melhoram absolutamente nada. É meu plano. Mas ele fala aqui que o nível de evidência é fraco a moderado, né? Mas é uma terapia adjuvante. Então, acho que tudo que ajudar é legal. Mal não faz, né? Então... Eu brinco com os tutores, talvez eu não devesse fazer essa brincadeira, mas o pior que vai acontecer é um buraco no seu bolso, mas no cachorro nada acontece, assim. A gente não tem como fazer o mal pra ele, sabe? É só dinheiro, né? Infelizmente. Mas geralmente funciona. A grande maioria melhora, pelo menos qualidade de vida, reduzir frequência de defecação, reduzir as crises. Então, a gente vê funcionar bastante. Eu adoro. Em pacientes internados, Ana, você usa bastante? Eu gostaria de usar mais, porque visto que a gente tem lá, né, tipo, daria para usar mais. Mas é claro que depende de muitos fatores a gente indicar, e um deles é o próprio tutor querer, né? Mas sim, a gente usa bastante e a gente vê uma resposta muito boa.
muito boa. De tipo, bicho que tá com perda de sangue absurda, transfundiu já 3, 4 vezes, faz o transplante, 2 dias depois defeca normal, não precisa mais de transfusão. Quando a tal. gente fez estágio com a Ana, você atendeu um paciente e a gente acompanhou. E Uma o Cavalier? Acho que foi. Foi. Eu até coloco Ela ela. melhorou muito depois do transplante. Ela tava com uma hematoquesia bem importante. E ela aí, ela melhorou dias muito. já, Foi internada 48 horas. dias, e aí vocês fizeram um transplante. Em 48 horas ela já tava, assim, muito bem. É muito então, bom. a gente vê muita resposta. Parece É muito mágico, legal. assim, é bem legal. E a gente dá pra fazer com várias frequências, dá pra fazer todo dia, dá pra fazer dia sim, dia não, dá pra fazer uma vez por semana, a cada 14 dias, né? Tipo, então, Individualizar mesmo, né? O protocolo ali. eu gosto bastante de transplante. E aí ele fala finalmente, tipo, beleza, nada disso funcionou, vai pra biópsia. Eu nem sei o que tem aqui. Tem só o... Ah, o CIBDAI. Vamos explicar o que é o CIBDAI. O que é? Tem o SECAI e tem o CIBDAI, que são os índices de atividade de enteropatia. Eu explico pro tutor entender que é uma nota que a gente dá pro paciente dele. Tipo, pra dar um grau. Tipo, de 0 a 10, seu cachorro tá, tipo, 10 em gravidade. Ele tá muito mal. De 0 a 10 em gravidade, ele tava 10 e agora tá 2. Então, ele melhorou. Porque, às vezes, a gente faz mais isso, na verdade, no paciente com transplante, porque a gente faz em todo mundo. Na rotina, acaba que na correria, eu nem faço. Mas é legal, porque às vezes o cachorro ainda tem diarreia, né? As fezes ainda estão amolecidas, mas o secai dele ou o CIBDAI dele eu vou botar 10 para facilitar para quem tá ouvindo, né? Mas assim, de 10 de gravidade, tipo, muito mal, ele desceu para tipo 3. Então ele ainda tem o cocomole, que é o que faz a nota dele ir um pouquinho mais para cima, mas ele melhorou muito. Então, o guideline recomenda a gente fazer em todo mundo. A gente colocou mais porque eles falam toda hora disso no guideline. Inclusive, lá em cima, eles falam que a gente tem que fazer esse score primeiro. Aí eles colocam tanto o CIBDAI... Quanto o SECAI. Quanto o SECAI. A gente usa lá no hospital o SECAI. Porque o SECAI envolve prurido. Eu acho que eu lembro quando a gente estava te novo. acompanhando, quando você deu a fichinha no... Eles iam fazer transplante. Sempre no transplante a gente faz, porque a gente um dia quer fazer isso virar uma pesquisa. Mas, sinceramente, na rotina eu não faço, não. Mas é legal, ó, aqui embaixo, o último, para quem tá assistindo de vídeo, tem o prurido, né? Então, ele se coça, não se coça, chega a acordar de noite para se coçar. E a gente tem paciente que só pontua no SECAI no prurido. Ou seja, ele tá comendo, ele não tá vomitando, ele não tem diarreia, ele só se coça. Aí você vai perguntar, por que ele fez transplante? Não, na verdade, dá pra fazer transplante pra atopia e pra problema de pele, fato, isso aí já é reconhecido. Mas é que, às vezes, é o retorno, né? Então, no começo, ele tinha diarreia, tinha vômito e tal. E aí, no seguinte, só manteve o prurido. Então, ele só pontuou o prurido. Então, a gente sempre faz essa pergunta. E o paciente que se coça, ele tá totalmente relacionado com o paciente com enteropatia crônica, né? Sim. Então, a gente vê muito bicho com atopia ou qualquer dermatopatia crônica. Junto com a enteropatia. Mas o que eu sempre explico pro tutor não necessariamente responsável. Vocês entenderam, né? É difícil, a gente pro dono do cachorro. Eu sempre explico pra eles que não necessariamente o tratamento da inflamação do intestino vai melhorar a pele e vice-versa. Sim. Ontem eu tava dando uma aula e aí uma aluna fez uma pergunta que eu adorei. Ela me perguntou sobre o uso do Apoquel e do Cytopoint e tal pra inflamação intestinal, visto que, né, eles agem ali na atopia e modulando a imunidade e tal. E não existe nenhuma pesquisa que eu conheça, pode ser que exista e eu não sei, tentando usar. Mas a gente já tentou o Apoquel em bichos que eram atópicos, na época que eu trabalhava com o RI. Em bichos que eram atópicos, a gente, passa com a dermato e vê se ela prescreve o Apoquel e vê se ele melhora. Não funcionou. Em nenhum. A gente fez em alguns, não lembro quantos foram, mas não funcionou. Mas, às vezes, a dieta funciona para os dois, tá? Sim. Mas o Apoquel não. Mas o Ciclavance, que é a ciclosporina da Virbac, não é propaganda, porque é o único que tem comercial, né?
ele é um tratamento para atopia e para enteropatia inflamatória crônica. Lembrando que usamos doses 2 diferentes. vezes ao dia, em doses diferentes. Que eu tenho que ter uma dose imunomoduladora / imunossupressora, né? E aí, vamos falar então, já que a gente já falou do Ciclavance, vamos pular a biópsia, mas vamos falar do uso dele, né? Então, ele fala que, tipo, o guideline fala que, basicamente, a gente tem 3 tratamentos. Prednisona, prednisolona, budesonida e a ciclosporina com prednisona. Não fala para enteropatia crônica nem da azathioprina e nem do Leukeran. Ele usa o Leukeran mais para linfanjec. Bizarro, né? E a gente usa. Muito. E funciona pacas. Não sei por quê. Eu acho que não serem... Eu acho que não tem artigo. Acho que é isso, né? Eu acho que não tem nenhum artigo. A gente usa muito. Porque só tem um artigo de Leukeran para linfanjec e não tem nenhum artigo de Leukeran para inflamação intestinal. Eu acho que é isso. Mas eu uso. Assim, não tá lá, mas eu uso. Falando disso, budesonida, você usa bastante? Eu odeio. Eu também não. Você usa? Primeiro, porque eu não vejo funcionar tão bem. Segundo, porque ela é corticoide, ela tem efeito esteroidal, ela tem toda, assim, tudo que... Quando lançaram a budesonida, a promessa era: nossa, a gente pode prescrever ela para diabético, porque a absorção é tópica e ela não tem efeito esteroidal e, tipo, diabético não vai nem reagir. Essa era a propaganda entre muitas aspas, tá, gente? Porque não tem nem budesonida comercial para bicho, mas essa era, tipo, a promessa, vai. E, cara, isso não é real. Eles têm efeito esteroidal, sim. Muito alto. Muito alto, dependendo da dose que você fizer e da manipulação que você fizer e tal. E eu não vejo uma expectativa de melhora tão grande quanto a Pred. E eu vejo mais efeito colateral. Sim, os riscos são maiores. E ela é mais diabetogênica, eu acho. Sim. Eu vejo mais bichos virarem diabéticos com ela do que com a Pred. Principalmente gato. Eu sei que não é o tema do dia, mas principalmente gato. Então, Ana, não curto, tá? Não curto. Eu uso ela porque talvez algum tutor fale: ai, mas no meu bicho que passou com a Ana tá tomando. Eu uso. Se eu tento a Pred... Com certeza vai ter. Se a Pred... Eu já tentei a Pred, já tentei a ciclosporina, já tentei o Leukeran. Às vezes eu já tentei até a azathioprina, não funcionou. E aí, ao invés de ficar com a Pred, às vezes eu tento a budesonida. E aí eu deixo porque funcionou. E aí eu vou controlando, os caras sabem que é corticoide, sabem que vai ter que fazer exame sempre, etc. E eu tenho, assim, sei lá, vou chutar, tá? 3 bichos tomando, pouco, né? bem pouco, Com a Pred também a gente vai desmamando, né? Até ficar no mínimo do mínimo. Ou 0. Mas eu gosto mais da Pred porque eu consigo manter o bicho numa dose menor do que eu consigo manter da budesonida. Então. E eu sei o que esperar dela. Ainda mais Sim. com a dieta certa, né? Entrando com a dieta certa, a gente pode ir diminuindo a dose e ver até onde o paciente fica mais... Mas eu gosto de ficar com a pré-dose baixinha. Eu prefiro hoje, depois de muitos anos atendendo gastro, ficar com a pré em dose baixinha do que ficar com a budesonida. Então, são poucos os casos que eu mantive em budesonida. Vocês usam? Já usaram? Não. Budesonida, não. Porque vocês Na são aula, minhas filhotes. Na aula você fala tanto que eu nunca quis Gente, pra que a gente... Filhote com medo. Budesonida, tchau. Tem várias equipes que usam com muito mais frequência e tal. Sim, eu pego um monte de... Encaminhado, né? Acontece bastante. Mas, não sei, talvez... sei lá, a gente que não sabe usar, a gente usa menos mesmo e por isso que não vê tanto efeito. Ou tenta nos bichos que já sabe que não vai nada melhorar, não sei. Sim. Mas eles falam no guideline que dá pra usar, falam até as doses e tudo. Mas eles não falam de cápsula gastroresistente, né? Pelo menos eu não lembro deles falarem de cápsula gastroresistente pra budesonida. Eu não lembro também. E a gente usa pra tentar reduzir o efeito esteroidal dela, né? Reduzir a... Eles não citaram mesmo que eu me Não, lembrei. eu acho que não. Eu acho que eles não citam, não. Mas eu uso com cápsula gastroresistente. Talvez seja por isso que ela funciona menos. Pode ser. Pode ser. A gente assistiu uma palestra em 2025, né, no ano passado, de um cara que falou de imunossupressores na gastro, lá no Aquivim. E ele falou que a budesonida ela tem menos efeito, comparativamente com a Pred. Que ela tem, sim, muito efeito esteroidal e que ela é diabetogênica e que é para tomar cuidado. E lá eles usam o Entocorte, que tem aqui no Brasil, que é humano também, só que o Entocorte só tem de 3 miligramas lá também.
E aí usa o manipulado também lá. Eu acho que é por isso que eles também não curtem muito, porque eles não curtem muito manipulado em geral. Eles preferem... E, Ana, falando de imunossupressores, você tem preferência por algum, assim? Que a gente sabe, é bem difícil escolher, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, o Ciclavance demora 30 dias pra fazer efeito. E já o Leukeran é mais rápido. Depende então, da gravidade do quadro. Eu acho que se eu tenho... Por isso que eu acho que, né... Sim, é individualizar, né? E a Linfanjec toma mais Leukeran mesmo. Sim. Mas eu prefiro o Ciclavance. Eu acho que ele tem menos efeito colateral a longo prazo. Sim. Tipo, leucopenia e tal. Mas ele é muito caro. Então, assim, cachorro grande... consegue, né, manter. Mesmo eu tendo um público mais selecionado, porque eu trabalho num hospital maior, tem cachorro que tem 30 quilos, aí o Ciclavance... A gente tem que pensar em muita coisa. Tem. Pra passar, né? Em muita coisa. Tem. É isso que eu falo. Eu acho que não basta você ser veterinário, você tem que ter um bom senso. Sim. Né? Então, você tem que saber o preço do remédio, se ele é fácil de achar, se ele é difícil, o quanto tempo ele demora para fazer efeito. Tudo isso você tem que pôr na ponta do lápis, né? Sim. Então, o Ciclavance é mais caro do que o Leukeran, mas ele tem menos efeito colateral. Então, às vezes, é um tutor com um cachorro pequeno, mas um pouco mais humilde, e eu forço a barra do Ciclavance. Porque eu sei que aquele bicho ali, tipo Shih Tzu. Shih Tzu, cara, Lhasa, eles são muito difíceis de tratar. E ele provavelmente vai precisar tomar medicação para sempre. Então, se ele respondeu ao Ciclavance, eu fico mais feliz do que se ele respondeu ao Leukeran. A mesma coisa da dieta, né? Se a gente passa uma dieta para um pastor, um exemplo, né? Um animal grande. E aí o tutor vê lá o preço, não vai conseguir manter. Então a gente tem que ver tudo isso também, né? Essa questão das dietas, dos tipo, a analergênica, que ela é bem mais cara, porque é importada e tal. Às vezes... É o bom senso mesmo. É o bom senso mesmo. Sim. Tem que... Cara, veterinário tem que ser tudo, né? Mas eu acho que o médico também, sabe? Né? Eu tenho doença crônica, eu já falei isso pra vocês. E o médico, ele conversa muito. Ele fala, esse medicamento aqui é legal pra você, mas ele é mais caro. Rola. E aí, você tem que falar, puta, não, esse aí, pelo amor de Deus, quanto que eu vou gastar por mês, né? Então, eu acho que o bom médico tem que ter bom senso também. Então... Posso voltar na dieta um pouquinho? Fique à vontade, senhora. Ana, eles falam que a dieta que induzir remissão clínica deve ser mantida por no mínimo 12 semanas antes de tentar a transição. Transição por quê? Por que a gente tiraria ele? Exposição provocativa. Então, ele fala, tipo, se o cara ficou bem com a, sei lá, vou chutar, tá hidrolisada, você quer testar se ele é alérgico mesmo ou se ele teve algo relativamente transitório, 4 meses depois, que dá 12 semanas, você tira ele da hipo e vai para uma normal ou faz uma exposição provocativa com as proteínas. Numa semana você faz frango, a outra você faz glúten, a outra você faz carne, a outra você faz o petisco, e você pode expor ao que Mas também não precisa, né? Se eu não quiser. Precisa. Posso ficar para sempre na... Pode. Isso é uma boa pergunta, porque tem muito tutor que tem medo de manter, né? Porque na embalagem das rações terapêuticas, né? Dos alimentos terapêuticos, está escrito que não pode manter para sempre, que tem que manter 3 meses e tal. Na verdade, o que eu sempre explico é que aqui no Brasil, você só vai ali no pet shop e compra a ração que você quiser. Então, precisa ter um alerta na embalagem, porque tem tutor que vai lá e fala assim, meu cachorro morreu de doença renal, comprei outro cachorro, eu não quero que ele seja doente renal, então eu vou dar ração renal para prevenir a doença renal. Então, tem que estar escrito na embalagem que, tipo, você não pode manter isso por muito tempo. Porque esse cachorro, por exemplo... me corrigindo se eu estiver errada, ele pode ter uma litíase porque você está, sei lá, acidificando ou alcalinizando, eu nunca lembro qual a renal faz, demais a urina, e aí ele vai formar cálculo, porque isso não faz o menor sentido, dar dieta renal não previne doença renal. Então, eu acho que é mais por isso, porque o cara vai lá no balcão e compra. Lá fora, não. Lá fora, você precisa de receita controlada para comprar ração. Que legal. Até as hipoalergênicas. Então, faz o cara ir no veterinário para ver se aquela indicação ainda faz sentido, e proíbe ele de comprar uma ração renal para prevenir doença renal, entendeu? Então, e no guideline eles falam do antibiótico também, né? Que é proibidão, né? Graças a Deus! Polêmica! Eu peguei um filhotinho de 2 meses ontem, que ia tomar vacina. E o tutor falou pra mim que ele veio com giardicide preventivo.
do canil, né? Nossa, Por 10 isso dias. acontece muito. Muito. Preventivo. Muito. Tem canil que já dá até o frasco. Tipo, toma, ó, dá esse antibiótico. Aí eu fiz aqui. uma cara e ele falou, tá tudo bem? Tá errado? Eu falo que tá errado. Eu já meto logo, falo, sim, tá errado, tá totalmente fora do consenso. Então, não tem evidência. E tem um consenso de uso de antibiótico, o Enovat lá, né? Então, tipo, a gente já pode virar e falar, não é antiético, na minha opinião, a gente virar e falar. Olha, Não pode. Eu faço isso com enteropatia crônica, às vezes, também. Eu falo, não tem recomendação, antibiótico nenhum para diarreia aguda e crônica, a não ser que o bicho tenha sinal de sepse, leucocitose de veia esquerda. Assim, às vezes, um paciente terminal, um paciente com neoplasia, o cara tá na quimioterapia e tal. Sim. Aí eu já prescrevi também, porque, tipo, eu quero que ele melhore e tenha qualidade de vida, sabe? Sim. Não tá escrito aqui isso, mas cachorro não lê consenso, né? E, cara, né, é uma situação que você quer que o bicho fique bem. Você não quer que ele, tipo, passe os últimos dias dele, tipo, com diarreia, porque, né? Então, assim, eu faço às vezes. É difícil. Mas não funciona. Para de funcionar. Eu tô com um paciente, inclusive, atual, que eu prescrevi, e aí passou nem um mês e ele voltou a ter diarreia mesmo tomando metro. Então, é real, velho. Não funciona. Não funciona. Total. Tipo, ela para de funcionar durante o tempo. E é isso que o consenso fala. Ele fala que ao longo do tempo, assim, ao longo dos meses, vai parar de funcionar. Ele fala mesmo. E é real. Então, aí existem outras alternativas. Mudar a dieta de novo, transplante fecal e tudo mais. Então, a gente tem que ir rebolando mesmo para fazer esse bicho ficar bem. Ana, colite granulomatosa, transplante. Cara, eu já fiz em um caso e não funcionou. Sério? Assim, tem propaganda, né? Propaganda que a gente tem um colega que faz, assim, né? E ele já fez, acho que em 3, 4 casos. Ele não é brasileiro. E funcionou. Eu testei em um caso e não funcionou. Ok, de novo, meu N é 1. E é a minha opinião. A gente não tem publicação com bons Ns, assim, né? Tipo, com muitos animais, grupo controle, a gente não tem nenhuma. Eu acho que vale como alternativa adjuvante, então vale como tentativa e tal, mas se não melhorar, vai ter que usar antibiótico. E é o único caso que a gente vê que o guideline fala, beleza, esse caso tem indicação de antibiótico. Sim. Porque é uma bactéria que penetra enterócito e a gente tem que matar essa demônia. Mas é o único caso que ele fala que dá pra usar. Mas ele é bem claro também, falando que não é pra usar empírico antes do diagnóstico. Sim. Então isso é da hora também. Porque, tipo... Gostei dessa informação. não mesmo. vai fazer. Sim. Eu não sei se vocês sabem, mas o meu mestrado foi com isso, né? Sim. Com o uso de... Com uso não, né? Com diagnóstico de colite granulomatosa em bulldog francês. 98% dos cachorros que entraram no projeto, eram 34 cães, tinham tomado antibiótico antes de fazer biópsia. Nossa, Dos quais 88% eram... Na verdade, 38% era colite granulomatose. E dentro desses 38%, 88% tinha tomado antibiótico. Então, para pensar que, tipo, 88% dos cães que tinham colite granulomatosa tomaram antibiótico antes do diagnóstico. Ou seja, eles já tinham resistência antimicrobiana porque deram antibiótico errado para eles. Porque, assim, o cara entrou com antibiótico, mas ele não ficou pelo tempo necessário. sim, pausou antes e aí... Por isso que eles foram para biópsia, né? Senão eles não teriam nem ido para biópsia. E é um antibiótico que você tem que usar por 3 meses, às vezes, né? Então, assim, o cara entrou provavelmente com um giardicídio, com um metro que nem penetra enterócito, que nem tem indicação, e não ficou pelo tempo necessário, só causou resistência, só piorou a vida do bicho, sabe? Então, E o difícil. consenso cita também das colorações que a gente tem que fazer, né? Específicas. E eles citam também sobre endoscopia, colonoscopia, quantos fragmentos, de 10 a 15. Guideline, né, gente? Sim. A gente teve... Eu não sei se já contei essa história pra vocês. Eu fico igual véia, que eu não sei pra quem que eu contei essa história. Teve o meu marido é anestesista, né? E aí ele foi acompanhar um endoscopista. E aí, eu não sei por que cargas d'água, se tinha sido um bicho que eu que encaminhei. Acho que foi um bicho que eu que encaminhei.
E aí eu coloquei, favor coletar de 10 a 15 fragmentos por segmento, que já é o guideline. Gente, esse guideline de coleta de biópsia é de 2008, tá? 2008 eu não era nem formada, eu formei em 2010. Veja bem, muito bom. A gente tá em 2026 e essa história é de 2025, então faz as contas aí. E aí o cara simplesmente virou e falou assim, a sua esposa tá maluca? 10 a 15 fragmentos por segmento, isso vai dar 60 fragmentos, sei lá que conta que ele fez. Acho que ele, tipo, estômago, duodeno, ilho, seco e cólon, sabe? Ela tá louca? Que não sei o quê? Tipo, mandando um monte de mensagem pra ele. Mano, vocês não imaginam o ranço. Peguei o guideline e falei, só respondi ele, o guideline de 2008. Encaminhei e falei, manda pra esse querido esse guideline aqui, ó. Ele nunca tinha ouvido falar. É o mínimo que ele tinha que saber. Ele era endoscopista e nunca tinha ouvido falar no guideline de 2008. Nossa, Aonde que esse ser se formou em endoscopia? Mas quando eu fui também pedir pra fígado, eles ficaram putos também. Fica, não faz. A gente mostra, ó, tá aqui no consenso, tem que seguir o que tá ali, né? Então... Eu já liguei pra patologista pra conversar sobre biópsia de fígado e falei, então, eu não entendi seu laudo. De acordo com o guideline aqui de biópsia, aonde se classifica esse paciente? Qual hepatopatia? Ah, doutora, eu não tô ciente desse guideline. Eu encaminhei, né? Sim. Nunca tinha visto. Nossa, nem pra fingir que Nem viu, pra fingir. sei lá. Olha só. E geralmente os cirurgiões reclamam muito também, né? Reclama. Aí a gente fala, olha, tudo bem você reclamar, mas tá aqui, ó. Meu, vai abrir o bicho, vai abrir o bicho. E quando faz coleta Difícil. SEC e não faz a biópsia hepática, a Também. gente fica louco com isso, meu Deus. É porque não são eles que vão tratar, eles são um serviço, eles fazem e te encaminham de volta. Você que tem que se virar com o pepino na mão, com a batata quente. Mas é isso, gente, tem que seguir e se não seguir, tá errado. É isso. Mais alguma coisa? Eu acho que é isso. Eu não lembro de mais nenhum detalhe. Tem mais? Acho que falamos tudo. Acho que é isso, assim, o resumo do guideline não temos nenhuma novidade, não tem nada muito inovador, mas a regra é clara, como diz o cara no futebol, a regra é clara. A regra é fazer todas as dietas possíveis e imaginárias, a probabilidade desse bicho responder a dieta é muito grande, com ou sem remédio, né? Claro que se for uma suspeita muito grande de neoplasia, ou ele for hiporético ou anorético, vai pra biópsia. Ninguém aqui tá falando pra deixar o cachorro com neoplasia, suspeita de linfoma, comendo dieta hipoalergênica. Não. E essa informação naquelas siglas lá que a gente falava, ela é de forte evidência. Isso tudo por causa de um artigo, aquelas que ia finalizar e volta no artigo. Tem um artigo que eu amo, que é de 60 animais, o uso de reavaliação de 60 animais com enteropatia crônica após 1 ano. Eu acho que grande parte dessa evidência, assim, brutal foi desse trabalho. E foram 60 animais, depois de 1 ano, e a reavaliação e a reclassificação deles nas enteropatias crônicas. E aí ele mostra que, sei lá, mais de 70%, eu não vou lembrar o número, foi reclassificado de enteropatia responsiva imunossupressor para enteropatia responsiva à dieta. Perfeito. Tipo, o cara... Ele andou para trás? Não. Muito provavelmente, se lá atrás, 1 ano antes, eles tivessem testado mais do que uma dieta, tivesse testado 2, 3, 4, 5, ele nem teria precisado fazer biópsia, nem teria precisado tomar imunossupressor corticoide. Porque ele teria respondido a dieta, né? Ele não passou a responder a dieta depois de 1 ano, tipo, mudou. Até pode, né? Vai saber. Mas provavelmente não, né? Então, eu amo esse artigo, ele é muito legal. Mas é isso, assim... Forte evidência. Forte evidência. Eu acho importante dizer sobre a importância da triagem de novo, né? Porque muitas vezes a gente recebe paciente, vômito e diarreia. Aí você vai ver, não tem hemograma, não tem bioquímicos, não tem cópro parasitológico. Então, assim, fazer uma boa triagem antes é muito importante, até porque não é qualquer vômito e diarreia que é enteropatia crônica. Já peguei muita isóspora, giardia, toxocara com cachorro com diarreia 6 meses. Sim, então esse é o primeiro passo de tudo. Fazer uma boa triagem pra depois a gente focando, né? E o tutor falando, não, mas tá com diarreia 6 meses. Se fosse giardia, você acha que não sei o que lá? Eu falo,
Uhum. Você comentou da Giardia, que você já pegou um paciente que Já. tinha com 1 ano, né? 1 ano de evolução, assim. 6 meses, 1 ano. Era Muita um coisa. Golden ou Labrador e ninguém da casa tinha diarreia, só ele. E era Giardia. Eu sei porque eu tratei a Giardia e ele melhorou. Sim. Então, porque às vezes, de fato, você trata e não melhora porque não é isso, Sim. ele vira negativo e continua com diarreia. Aí, beleza, ela tava lá de alegre. Mas esse não, esse melhorou. Teve alta. Nossa. Então, tem que testar, gente. Copro Tem. é um exame tão simples, né? Então, tem que fazer uma boa triagem. Qual é o próximo episódio? Gente, o próximo episódio vai ser sobre transplante fecal com a Ana. E Ana, Talvez uma convidada, a gente vai convidar ela ainda, então surpresa, sabemos. convidada. A gente Sim. precisa saber se ela vai aceitar primeiro. Não, elas pra mim, você quer falar de transplante fecal? Eu falei, pô, macaco, você quer banana? Né? Tipo, é óbvio, eu amo falar de transplante. Eu falo de transplante até em casa, coitado. Meu marido, se deixar, ele tá fazendo transplante por aí, ensinando os outros. Eu falo, Tá batendo ó, cocô lá. em casa, né, na mesa da sala, igual naquele documentário, né? Ô, a gente podia conseguir essa imagem e pôr, né? Vou tentar, da mulher batendo transplante em casa. E o consenso citando isso, da importância, assim, ele fala que é uma terapia adjuvante. É, porque né? tem pouca evidência, igual a gente Sim. falou, mas eu acho que é importante. Mas é muito importante, você faz isso todos os dias. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho do seu trabalho no transplante fecal e o que você... Agora ou no próximo? No No próximo. próximo. No próximo. Vamos guardar esse ouro aí. Tá bom, Vamos ótimo. guardar isso aí. Não, eu comento sim, a gente faz bastante lá, acho que vai ser legal pra gente dividir com a galera aí. E quem sabe estimular a galera a começar a fazer também, caminhar, mas fazer nas suas próprias cidades, né? Quem estiver ouvindo a gente. Então, bora. Se vocês quiserem saber mais, próximo Ah, episódio. Eu tenho um jabá pra fazer. A gente lançou um curso de atualização de enteropatia crônica online. perfeito. Então, galera, a gente podia deixar o link, a gente vai aprender A a gente deixa. pôr o link. Mas vai ser agora em maio de enteropatia crônica. A gente vai falar do guideline, mas vai falar também do básico, Sim. né? A gente vai... Você e a Mari, né? Eu vou falar de cão, ela vai falar de gato, vai ser 100% online num sábado. legal. E vai ficar gravado também. Então, dá pra assistir depois várias vezes, se quiser. Vai ser Muito da hora. legal. Então, beleza. Tchau, Beijo. pessoal. Beijos. Corta. Tu gosta do corta, né?